Olá, bem-vindo ao podcast O Trabalho da Tua Vida. Bem-vindos ao podcast O Trabalho da Tua Vida e hoje estamos aqui no segundo episódio deste podcast. O segundo e a primeira vez que estamos fora do nosso ambiente normal. Hoje estamos num local muito, muito especial e também com um convidado muito especial para mim. Alguém que eu conheci não assim há muito tempo, mas a sua história de vida pessoal, profissional, inspirou-me, motivou-me e continua a ensinar-me. Estávamos aqui a conversar antes de começarmos a gravar. Na verdade, eu tenho assim cerca de 20 perguntas, 30 para lhe fazer, mas hoje selecionei. Eu estou com um bocadinho de medo destas perguntas. Vou muito votar. Não, tenho algumas perguntas para fazer. Eu não sei se este podcast vai ter parte 2, parte 3. Eu não sei o que faço ainda, mas estou muito, muito honrada. Eu diria para não criar muitas expectativas. É, mas eu estou a colocar as expectativas lá em cima e está tudo ok com isso. Então, fica connosco, porque eu tenho a certeza que vais gostar muito e talvez faça sentido aquilo que nós vamos aqui conversar. Como sabes, este trabalho de fazer o podcast é algo que começou e está a começar pequenino, sem qualquer questão com isso, mas que vai trazer aqui pessoas muito grandiosas, pessoas que, mais ou menos conhecidas, são pessoas que realmente transitaram e tiveram a coragem, quem sabe a ousadia de fazer uma mudança e uma transformação nas suas vidas pessoais, nas suas vidas profissionais. E o Amadeu é um exemplo disso. Boa tarde, Amadeu. Obrigada. Obrigada por me Claro que estas receber. palavras são todas exageradas. Não fiques parado, eu sei que estás muito à Vamos lá ver se eu vontade. sequer mereço 10% do que tu acabaste de dizer. Vamos ver. Quem nos vai dizer são os nossos ouvintes. Mas olha, super grata por me teres acolhido aqui no teu espaço, neste espaço fantástico que vocês não estão a ver, mas que podem ter a oportunidade de vir aqui conhecer o Terra Lounge. Que bom, que espaço. É só irem ao site. É só irem ao site, não é? Já alguns de vocês, se calhar, entretanto, já viram os stories e já perguntaram. É um espaço incrível e é um espaço que revela muito da simplicidade que eu vi no homem. Conheci há alguns tempos, quando vim aqui, por mero acaso, para trazer aqui o meu grupo de mentoria. Bom, inspirou-me tanto a tua história. Eu não sei se vou conseguir sempre chamar por tu, mas eu vou tentar, ok? Tenta. Porque eu de repente lembro-me de toda a nossa conversa anterior, todas estas questões profissionais daquilo que se fez e o quanto nós ficamos às vezes demasiado tempo presos a associar quem somos com aquilo que fazemos, com os cargos que tivemos. E então, vamos lá. Quem é o Amadeu, para todos conhecerem, e o que é que fazes hoje, profissionalmente? Ora bem. Simples. Uma resposta simples. Tenho Não, uma pergunta simples, a resposta... Tenho 52 anos, vivo na Ericeira, mudei de vida há 6 anos, era advogado. E o que é que eu faço hoje? Bom, eu hoje faço uma coisa gira que eu descobri que gosto de fazer. Eu gosto de pegar em ruínas, reconstruí-las e dar-lhes algum tipo de linguagem, de filosofia e pôr as pessoas a viver lá e, de certa forma, a experienciarem um mundo que eu acho que... Não acho nada. Eu gosto. Eu gosto desse mundo. Não acho nada. Não é uma questão de opinião, é uma questão de emocional. Eu gosto. Uhum. Então, se eu gosto, eu também vivo, eu construí a minha casa dentro dessa filosofia, dessa ideia. Então, como tive a oportunidade também que eu queria mudar de vida e criar alguns negócios e algumas ideias que sempre achei que tinha talento, se calhar forçoso demais, mas pelo menos tinha vontade. Então estou a fazer coisas onde eu realmente acho, assim, isso sim, que as pessoas vão divertir e vão experienciar uma forma. Queres falar um diferente. bocadinho do Terra Lounge? O que é o Terra Lounge para ti? Para as pessoas perceberem. O Terra Lodge. Lodge. Que é para as pessoas não se enganarem. Terra Lodge. O Terra Lodge é uma quinta que tem 3.600 metros quadrados que eu recuperei. Dei-lhe uma filosofia. Eu acho que a propósito disso,
Eu acho que se pode pegar numa casa, num terreno e tratá-la como se ela fosse sem presunção, como se fosse uma tela. Nós criamos em cima do terreno, do espaço, e criamos para passar uma mensagem. Um pintor, quando pinta, ele pinta porque quer dizer qualquer coisa. Mesmo que não seja uma grande mensagem, mas pronto, ele tem necessidade de expressar. É mais ou menos o que eu faço. Pego num espaço e quero passar uma mensagem. E essa mensagem é feita de 1 milhão de pormenores, neste caso. Esta casa, o Terra Lodge tem esta ideia, é sustentável, só usei madeira, só usei ferro, só usei pedras, e tem quase que eu tentei passar a mensagem às pessoas de que, olha, isto pode ser sustentável, nós só usamos coisas reconvertíveis, eu só pego em coisas velhas e reconverto e recupero e blá blá blá, mas de repente pode ser bonito, acho eu, e pode ser sustentável e pode ser confortável. E eu vi pouco isso. Já vi muita malta, por exemplo, estas novas fases New Age dos hippies em que recuperam isso, mas depois aquilo não é muito confortável, não é? E acho que isto é uma linguagem que o planeta também precisa. E acho que as pessoas também estão a precisar disso. Já não andam à procura do hotel com a barrinha do todo incluído. Sim. Barra incluída e tudo, e não sei o quê. E vão para um hotel e pronto, então. O barulheira com o ruído, com tudo. Sim, não. Com demasiado Eles ruído. querem vir para aqui, querem conhecer pessoas, o espaço está feito para as pessoas se conhecerem, interagirem entre elas, partilharem histórias, partilharem vida, fazerem um surf, fazerem um yogazito, acabar o dia em que nós tocamos umas guitarras num círculo de fogo e de repente relembramos das coisas mais simples que, sabe, para mim são as melhores. Bom, hoje é assim, mas nem sempre foi assim. Então, um grito de liberdade ou um ato de coragem? O que aconteceu dentro de ti para deixares de lado a advocacia? Tu eras advogado, já disseste. Sim, não. Fala-nos um bocadinho disso. O que é que aconteceu dentro de Bomadeu? Apesar da poesia que está inerente a essa pergunta, nem uma coisa nem outra. Foi só uma consequência de mim próprio. Também é poético. Essa parte também é poética. Uma consequência de ti próprio. Tu passas muitos anos a viver e, neste caso, até correu bem, a viver e a construir uma vida dentro de um círculo que está mais ou menos pré-definido, pré-programado, de certa forma antecipado e, de certa forma, condicionado. E mesmo assim tem sucesso. Mas ao fim de 20 anos a trabalhar às 14 horas por dia e perceberes que perdeste qualquer coisa de ti próprio. Porque estava a trabalhar 14 horas por dia para os outros e a viver os problemas dos outros. A advocacia tem essa questão. Parece aquilo uma parte quase. Eu diria que se fosse num hospital já estávamos na fase oncológica do assunto, na fase paliativa do assunto. As pessoas já chegam com os problemas, já. Só os insolúveis é que lá chegam. Então aquilo é um bocadinho dramático e, sobretudo, é um bocadinho estressante ou exigente. E quando tu passas muitos anos, tu percebes, então e eu? Então o que é que aconteceu? Tiveste capacidade para perceber isso. Os outros também te ensinam, porque a advocacia tem essa possibilidade, que as pessoas estão sempre a trazer conhecimento. Não é o conhecimento jurídico, estão sempre a trazer o conhecimento da sua própria vida. E tu cresces com isso. E de repente, ok, se calhar agora é a minha vez. Mais ou menos isso. Então foi uma consequência paulatina no tempo em que eu comecei a pensar, bom, há de haver aqui uma altura. Mas foi imediato, tu começaste a pensar, foi um dia que tu acordaste de manhã e pensaste, olha, se calhar foi gradual, como é que foi? Eu mudei de vida há 5 ou 6 anos, talvez esta ideia que se me apresenta há 10, há 12, em que eu percebi, não, isto há de ser uma questão de tempo até eu perceber qual é a oportunidade para me libertar de uma coisa que eu no início adorava, siga de passagem, mas que percebi que não era consequente com uma vida em que nós depois vivemos e morremos. Então eu não queria que a minha história ficasse reduzida àquilo, que eu só trabalhava para os outros. Queria mais qualquer coisa. Muito bem, não me respondeste aqui se foi um grito de liberdade ou um ato de coragem. Tive aqui este momento de inspiração poético. Vá, não foi nenhuma coisa nem outra. Foi uma junção das duas, na verdade. Vamos lá ver. Não? A coragem é uma consequência de tu optares pela tua própria liberdade. Diria assim, tu és livre quando tens algum tipo de independência. Independência emocional sobre ti próprio, diria também algum tipo de independência financeira e a liberdade advém de nós podemos fazermos o que queremos quando queremos.
Isso significa que tu constróis uma vida em que nunca te condicionaste ou não te fizeste refém para deixar ser. Uma pessoa que comprou uma casa para a qual não tinha dinheiro e ficou escravo durante 30 anos para o banco. Comprou um carro que não é dele, que é do banco. Comprou outra coisa que não devia ter comprado. Vive uma vida de consumo porque ou é condicionado, ou porque gosta, ou porque não sabe. De repente, realmente não tem liberdade para tomar decisões. Então eu construí a minha vida em que eu posso explicar que desde sempre que comecei a trabalhar, a minha preocupação foi poupar alguma coisa, porque havia de haver um dia que esse dinheiro me permitia ser livre para tomar uma decisão. Então a liberdade vem dessa independência financeira e emocional em relação. Emocional porquê? Porque eu não estava dependente emocionalmente daquele emprego que não era um emprego, o meu trabalho. O escritório era meu, siga de passagem. E fui eu que construí o escritório com muitos advogados a trabalhar lá, mas sempre, paulatinamente, construí uma vida para eu garantir a minha liberdade. Então isso significa que as minhas necessidades diárias nunca ultrapassavam, pelo contrário, aquilo que eu ganhava, que era para eu, quando pudesse, ter essa liberdade. Então a liberdade não é assim um conceito, diria, abstrato. É um conceito que tem qualquer coisa de concreto. Então, a liberdade. Coragem. Bom, sim, também concordo que é preciso coragem num mundo em que todos os meus amigos disseram que eu estava doido, ou maluco, ou talvez um bocadinho descompassado, ou que eu precisava de ser acompanhado para trocar uma vida de sucesso e de sucesso reconhecido entre os meus pares. E ele disse, então, mas o que é que tu estás mas porque é que tu vais abdicar disso? É difícil explicar a pessoas que estão completamente só sabem isso, ou pelo menos só pensaram nisso, de que era uma vida de carreira. Então como é que tu trocas isso quando estás... Porque eu quando vim embora estava no momento de sucesso, estava a correr bem. Então explicar isso até aos meus melhores amigos, até ao meu padrinho de casamento, mas porquê? Bom, essa coragem tem a ver com uma percepção... Essa coragem tu só ganhas porque tens uma percepção de ti próprio e do mundo. Tens uma percepção de ti próprio, tu tens mais para dar, e tens uma percepção do mundo, que o mundo também tem mais para te dar. Senão não consegues fazer. Não há coragem sem uma percepção histórica, uma percepção sociológica, uma percepção contemporânea, diria até atual, sobre o que é que eu vou fazer, e de que forma é que eu vou fazer, como é que vai ficar melhor, porque a minha vida era boa. Mas tu sempre tiveste essa percepção, ou foi assim uma tomada de consciência, foste tomando consciência, ou tu sempre tiveste uma percepção muito clara daquilo que tu querias, daquilo que tu não querias para a tua vida? Isso foi algo que tu sentes que já veio contigo, que já tem que ver com o momento que tu foste criado, com a forma como tu foste educado, ou foi algo que tu foste construindo? Porque nem todas as pessoas têm essa percepção, não é? Então... Vamos à percepção. Esse é um tema giro. Olha, como é que é a percepção? Eu sou surfista há 30 e tal anos. Os meus amigos do surf vivem muito felizes com muito pouco. Então eu consigo viver num mundo em que eu precisava de muito para viver dentro de jantar fora, e só preciso gastava 200 euros por pessoa. Mas no dia a seguir eu vinha surfar com amigos meus que surfam comigo há 30 anos e eles vivem com 20 euros por dia. Sim. Então esta capacidade de eu perceber que existem mundos diferentes, diria que beneficiei com isso, que é para não. Quando eu comecei a pintar aqui há 10 ou 12 anos, e a malta da pintura também vive com 10 ou 20 ou 30 euros por dia e é muito feliz e só fala em criatividade, isso também dá uma perspectiva que nem todas as pessoas do mundo são advogados, vivem de fato, vivem de forma, vivem do senhor doutor. Há outras formas de vida, há outras formas de viver. E se calhar há pessoas que se encontram nessas formas de viver mais felizes do que no sítio onde tu estás. Isso dá-te assim uma perspectiva. As minhas duas perspectivas que eu posso falar assim de forma mais imediata são esses dois mundos. Por isso ajudou-me muito a perceber... Vou dizer agora, sim, agora não vais dizer. Alguns milhares de euros por mês, não preciso de viver com esses milhares de euros, se calhar vivo com metade ou com um terço, neste caso com um quarto. Ser melhor, porque eu conheço pessoas que há 20 ou 30 anos que vivem com muito menos e são muito mais felizes, são muito mais ricas e vivem melhor. Sendo que este termo melhor tem muito que se lhe diga, mas vivem. Olha, diria assim, vivem mais fácil.
todas as decisões que eles têm diariamente para tomar são mais fáceis. Eu conheci mundos onde as pessoas têm que tomar. Nós tomamos micro decisões diárias. Milhares, estou a exagerar, centenas. Nós tomamos centenas de micro decisões diárias. E há pessoas que tomam centenas de micro decisões muito difíceis. E eu conhecia pessoas que tomavam micro decisões diárias muito fáceis de fazer. Muito fáceis, porque tudo é mais fácil. E tu querias? Eu não queria. Eu comecei a perceber que se calhar estava no sítio errado, que é uma coisa diferente. Okay. Então a primeira constatação é analisar o sítio onde estás e não o sítio para onde vais. Tu começas primeiro pelo desconforto, não começas pelo conforto futuro. Tu começas a pensar, se calhar isto não é. Deixa-me lá pensar. Mas eu, quando mudei de vida, eu pensei muito para onde é que queria ir e com quem é que queria estar. Boa, que bom. Nós vamos ter mais parte 2 e 3 deste podcast. Não prometo nada. Eu vou andar aqui. Na tua opinião, o que mais impede as pessoas de fazer transições de vida, de carreira, de trabalho, chamem-lhe o que quiserem? O que mais impede? O medo do incerto, o medo do desconhecimento. É sempre assim. Não quer dizer, não sou nenhum teórico sobre o assunto. A única coisa que sei só é aquilo que eu vi na minha vida. Eu fui advogado de direito comercial. Eu dediquei-me durante 20 e tal anos da minha vida a tentar que os pequenos e médios empresários deste país, que são 90 e tal % dos empresários que existem neste país, em vez de sobreviverem com o negócio que tinham, ganhavam dinheiro e viviam de forma mais confortável e lá está, mais fácil. E o medo sempre os impediu de o fazerem. Porquê que eles tinham medo do seu próprio desconhecimento? Porque eram pessoas que sabiam comprar e vender, uns conseguiam comprar, outros lá sabiam um bocadinho vender, mas depois não tinham conhecimento técnico, não tinham conhecimento contabilístico, jurídico, financeiro, económico, não conseguiam planear um negócio, não conseguiam estruturá-lo, viviam um bocadinho no limbo, não gostavam, que eles sabiam que não gostavam de pagar impostos. Esse conforto daquilo que sabem, que é o que chega, é de tal forma, eu diria, fechado que é quase impossível uma pessoa sair desse círculo. E a cultura do país é essa. A cultura do país não é uma cultura de iniciativa, de empreendedorismo. O próprio país, até pelas regras que criou nos últimos anos, não está feito para as pessoas tomarem iniciativas e criarem coisas novas. Isso é verdade. O país também é muito bom, tem coisas tão boas, tem sol, tem vinho. Não vamos só aqui falar de... Tem essas coisas. Tem essas coisas. Mas esse conforto, diria que, por exemplo, não é por acaso que as pessoas, se calhar no norte da Europa, ou na Dinamarca, ou na Noruega, têm mais iniciativa que nós. Está estudado até sociologicamente, eles têm que acumular lenha no verão para se aquecerem. Nós não temos, então não existe essa necessidade de fazermos mais. O conforto mas esse conforto advém a um estado de, vamos chamar ignorância, não é uma ignorância do ponto de vista pejorativo, é um estado de coisas em que as pessoas não conseguem sair daí. E depois é sempre o medo. É o medo de dar um passo de um desconhecido. E o próprio país, sobre as suas mais variadas cambiantes, eu diria a cambiante sociológica, que é todos os teus amigos, a tua mãe, o teu pai, toda a gente diz, olha, vê lá, então, mas tens aqui uma coisinha tão boa, tens segura, tens segurança social, tens ordenadinho ao fim do mês, o que é que estás a fazer? Então, isto é uma cambiança política, as regras também não... toda a gente está a dizer, não é por aí. Então, esse medo não é um medo só isolado, é um medo social. É um medo, tudo à tua volta disto. Deixa-te estar quieto. Tudo à tua volta te conduz para ali. Deixa-te estar quieto, que está bem assim, é melhor que não faças mais nada. E a questão é que durante muito tempo nos convencemos de que isso é mesmo verdade. Eu tinha aqui uma pergunta que tu já acabaste de alguma forma por responder. Que era o que é que se ganha quando se deixa de tolerar lugares, pessoas, situações que nos privam de ser quem somos. E tu falaste-me precisamente dessa vida mais simples, dessas decisões mais fáceis para tomar. Isso é algo que se ganha e que acaba por tornar as nossas vidas mais leves, mais fáceis de viver. Não sei, eu responderia ao contrário. Existem muitas pessoas que te sugam a energia toda, sejam os teus clientes, sejam o teu patrão, sejam até a tua família. E tu não percebes, mas tu estás a trabalhar para o banco, a maior parte das pessoas neste país, um terço daquilo que ganham mandam para instituições financeiras, o outro terço mandam para o Estado, e aquele pequeno terço que ficam com elas próprias, aquilo está sempre ao sabor de
muito poucas vezes o seu próprio interesse. E estamos a falar no que ganham, mas também podemos falar no tempo, é a mesma coisa. Então há todo um conjunto de condicionamentos à tua volta que tu vais a ver, mas em 24 horas o que é que eu fiz, o que é que eu quis realmente fazer? É melhor não fazer essa pergunta muitas vezes, porque isso é capaz de ficar um bocadinho deprimido. Pelo menos das pessoas que eu conheço, até de amigos meus. Eu diria que sim, há uma Tu estrutura. fazes essas perguntas aos teus amigos. Há umas que faço de vez em quando faço. Acho que gosto. Como é que eles se sentem? Acho que gosto, faço. Sim. Acho que gosto, faço. Acho que as pessoas que realmente gosto faço Sim, essas fazes. perguntas e, sobretudo, tento iniciar esse tipo de diálogo, digamos assim. Questionar. Olha, já houve 2 ou 3 pessoas ou 2 ou 3 casais que nós gostamos aqui em família que até já mudaram de vida a propósito de se questionarem. Mas pronto, Uau. os outros lá se questionam, muitas vezes reconhecem, mas estão reféns de muita coisa. É uma veia de uma missão que tu tens. Dele tens que. Não, vamos lá ver, mas desafiar. eu já mudar a minha vida já não foi mal. Já não foi, Já não sim, foi, mas tens aqui uma porta aberta, tens aqui um espaço, acolhes aqui muitas pessoas, te convides Há com pouco muitas tempo, pessoas. posso contar esta história. Há pouco tempo, isso não é há pouco tempo. Nos últimos 2 ou 3 anos tenho dito a algumas pessoas que é o que eu gosto, amigos pessoais, pessoas que eu gosto. Olha, anda cá passar 2 ou 3 dias. Sim. Anda cá passar 2 ou 3 dias. Experimenta. Não quer que mudes de vida. Olha, mas passa aqui 3 ou 4 dias, olha, uma semana, eu te ofereço. Anda cá, experimenta só como é que é acordar aqui. Isto a propósito de uma coisa que aconteceu e que o planeta nos. Isso parece-me um tema interessante, que é, de certa forma, o planeta. Vamos chamar o planeta, podia chamar o mundo, mas vamos chamar o planeta. Parece que o planeta disse assim: olha lá, pá, tu podias mudar de vida. Queres? Olha, anda cá, eu se calhar vou-te aqui forçar um bocadinho para mudar de vida. Então, esta coisa do Covid mas despertou as pessoas para uma coisa que é o teletrabalho. Ora, nós já tínhamos a tecnologia toda para o teletrabalho há mata de anos. Mas de repente foi preciso o planeta ficar todo fechado, toda a gente em casa, para perceber: olha, eu consigo trabalhar em casa. E existem algumas culturas, em alguns sítios no mundo, que estão a aproveitar-se disso. E realmente uma pessoa começar a trabalhar em casa, ou ir, sei lá, de 15 em 15 dias, ou uma vez por semana à empresa, e estarem mais próximos dos seus filhos, dos seus amigos, do sítio onde vivem, a vida é muito melhor. E trocar aquela hora e meia de trânsito por uma hora de surf é capaz de ser melhor, digo eu. E depois a outra hora de trânsito por uma hora de yoga é capaz de ser melhor. Não sei, são perguntas que eu lanço. Ou outra coisa qualquer. Ou dormir. Ou outra coisa qualquer. Mas, de repente, por exemplo, em Portugal, existem muitas pessoas que estão desertas para voltar outra vez para o local de trabalho. Eu ia te perguntar isso. Não estão a aceitar este repto que se calhar o planeta fez. Porquê? É uma pergunta Porquê? interessante. Na tua opinião, Amadeu? Tenho as minhas opiniões. Por exemplo, um dos problemas é o contrato social. As pessoas tinham lá uns amiguinhos e os únicos amigos que formaram. Porque uma pessoa, quando trabalha 20 anos numa Mas empresa. não te esqueças de dizer, mas as empresas também falam em cultura da empresa, que se perde a cultura empresarial, aquele espírito de cultura Não, que se perde. vamos lá ver. Não todos. Não todos. Já estamos aqui a sair um bocadinho do script, mas As maiores empresas mundiais mandaram toda a gente para casa porque são empresas de know-how e de substância. Uma empresa que não está feita na base do conhecimento, mas está feita na base do capataz, sim, com certeza quer as pessoas lá, porque os quadros intermédios não são pessoas de conhecimento, se calhar aqueles chefes que lá estão não foram contratados porque são os melhores naquele setor. Eles eram muito bons, porque são pessoas do chicote, e como tal, uma pessoa do chicote só trabalha no local de trabalho, porque uma pessoa de chicote o que é que vai fazer num Zoom? Não diz nada. Vai perguntar: a que horas é que chegaste ao Zoom? Não, o gajo está habituado a perguntar: olha lá, a que horas é que chegaste ao trabalho? O gajo está lá a picar o ponto. É o que o gajo sabe fazer. Agora, de repente, vai entrar no Zoom, o que é que ele está lá a fazer? Não diz nada. Então essa pessoa perde importância, e significava que muitas das empresas em Portugal tinham que mudar os seus quadros intermédios para pessoas de substância, mas elas são mais caras. Isso tem a ver com a cultura da empresa. Empresas que têm uma cultura de conhecimento e de substância substantiva facilmente estão muito à vontade em analisar a produtividade não pelo horário de trabalho, mas a analisar a produtividade pelo aquilo que realmente é produzido. Isso não há qualquer questão. Existem algumas empresas, poucas em Portugal, que o estão a fazer, mas existem muitas no estrangeiro que estão a fazer. Isso tem a ver com uma cultura.
estas empresas cá em Portugal se calhar não estavam muito habituadas, mas é engraçado. Pelo aquilo que sei, também os trabalhadores também não estão muito interessados, porque também existem muitos trabalhadores que não estão pela substância. Existem muitos trabalhadores em Portugal que estão mais para cumprir o horário de trabalho. Então, cumprir o horário de trabalho não se cumpre em casa, cumpre-se na empresa. Porque em casa tem que se apresentar trabalho feito. Então, é tudo uma cultura. A verdade é que é um desaproveitamento enorme de uma vida melhor. Mas também há muitas pessoas que não têm casas para trabalhar, porque nunca pensaram nisso. Que a casa não está preparada para viver, está preparada para dormir. Bem, isso também era outro conceito que se calhar eles tinham que pensar. Mas são tudo coisas simples. Não é assim nada de muito esotérico. É só pensar que era preciso fazer outro tipo de contratos consigo próprio. Até o contrato social. Existem pessoas... Vamos lá ver, eu vou contar esta história. Tu vais a uma festa de anos. É uma amiga que conheceste há pouco tempo. Vou dizer uma amiga que é mais fácil, não é? Então chegas lá e estão lá uma data de pessoas. E tu perguntas, olha lá, não perguntas, mas perguntas intelectualmente do ponto de vista, olha, onde é que está a amiga da escola primária? Não está. Então e da escola secundária? Também não está. E da universidade? Também não está. Então, e onde é que estão as primas? Também não estão. E de repente a festa só tem colegas de trabalho. O problema... Já agora, fica a saber, tem cuidado com essa pessoa, porque ela deslaçou socialmente ao longo dos anos, e se deslaçou socialmente é porque há qualquer coisa do problema de enlace e sobretudo de conceitos de empatia. Mas eu diria assim, não é só o problema dela, ela nem percebeu, mas deslaçou. Mas depois quando o único contrato social que tem são os colegas de trabalho, como é que esta pessoa vai ter muita dificuldade o local de trabalho é 50 km. Ela vai ter que fazer um novo contrato social, ou seja, vai ter que ter novos amigos, porque as pessoas gostam de amigos, gostam de conversar, beber um copo, whatever. Só que ela já não faz isso há 20 anos. Porque os últimos amigos que tem, ela não os criou, foram-lhe impostos. Então ela vai voltar para o local de trabalho, são as pessoas que conhece. Pois é. Já não é só porque muitas vão ter que justificar o horário. Muitas vezes é porque já não estão preparadas para fazer um novo contrato social. Mas olha que tivemos uma oportunidade agora com o contexto pandémico de rever essas coisas. Essa oportunidade é mundial, não é só portuguesa. E existe muita gente que está a aproveitar. Okay. E outros que não. Bom, avancemos. Vamos lá. Desculpa, não se querem fugir do tema. Não. Olha, enfim, não tenho nada para te dizer quanto a isso. Aliás, teria muito para te dizer quanto a isso e até porque muito do que tu estás aqui a dizer e de uma verdadeira lição, eu acho que é assim, mais uma lição aqui do que propriamente um episódio de podcast, mas é uma aula. Não sei se me estão a ouvir, mas não era a minha intenção. É uma aula. De certa forma, estou só a falar para 2 ou 3 amigos meus. é uma aula, sem dúvida. Bom, mas vamos lá. O que é essencial e na prática nós não prestamos muita atenção para vivermos do que faz o nosso coração cantar, e mais uma vez uma parte poética, ou seja, do que somos felizes a fazer. O que é essencial e que na prática, com o que tu acabaste de dizer, muitas pessoas, uma grande parte de pessoas não presta atenção no seu dia-a-dia e que era essencial olharmos para nós sermos mais felizes com aquilo que estamos a fazer e eu até diria mais conscientes e às vezes são coisas essenciais mas que nos passam ao lado porque andamos nesta correria, porque andamos nesta projeção para fora, fazer parecer o que é mesmo essencial nós olharmos, as pessoas que nos estão aqui a ouvir, a ver. Vamos começar por onde? Já são muitas perguntas, não é? Vamos lá. Muitas perguntas. Eu estou aqui a tentar canalizar, não é para não ir às 20. Vamos lá. Essencial? Nada. Nada é essencial. Nada é essencial. Existem temas existenciais. Existem temas axiológicos ou ontológicos nesse sentido. Desculpem o palavrão. Vamos ver. Eu aqui há uns anos
achei que havia livros que eu tinha que ler. Tu vais, sei lá, num programa, uma coisa qualquer, e tu precisas, pá, os 100 clássicos dos últimos, do século XX. Assim, pá, só li 2. Espera aí, tenho que ler mais qualquer coisa. Quer dizer, eu gosto de ler, mas tipo, pá, sei lá. E há coisas que eu li, pois não, achei que não tinha piada nenhuma, apesar de serem um dos grandes clássicos. Mas quer dizer, pá, eu precisava saber quem eram os realistas russos. Eu queria ler aquilo e é preciso tu teres tempo para ler um realista russo. Pá, para tu leres os Karamazov, ou para leres outra coisa qualquer e perceberes. Há pouco tempo estávamos a falar do Ulisses de James Joyce, que é um livro muito engraçado, que é um livro que quase toda a gente tem na biblioteca e ninguém leu. Porque eu, aliás, quando via esse livro, perguntava à malta: então, pá, liste, é engraçado esse dia. E a malta não percebia a pergunta, porque aquilo passa-se só em 24 horas. Então achava muita piada fazer essa pergunta para perceber realmente se a pessoa tinha lido o Se a livro. pessoa tinha ali, estava a testar. Porque é um livro muito difícil de ler, Sim. porque as referências aos clássicos e aos gregos são. Não li, É praticamente. Tem que se ter ali o Homero todo para conseguir ler E aquilo. tu leste. Mais ou menos, tentei. Tentei lá ver esses 24 horas do Bloom. Mas o que eu digo é, eu senti a necessidade sem presunção. A minha percepção dos últimos tempos é que há uma grande confusão entre informação e conhecimento. O mundo está cheio de informação, estes miúdos porque já tenho 50 anos, os miúdos são cheios de informação e confundem, não é só os miúdos, aquela informação das redes sociais, de toda a internet, até da própria televisão, e não percebem que aquilo não é conhecimento. O conhecimento é conhecimento estruturado e sistematizado. Informação é uma coisa que alguém diz sobre alguma coisa, mas não está comprovado, não está sistematizado, não está nada. Não serve para nada. Não se consegue trabalhar com aquilo. O conhecimento é outra coisa. O conhecimento é uma coisa que permite tomar decisões. E eu disse, mas porquê é que isto é importante? Bom, é importante porque o conhecimento permite que as decisões se acertem mais vezes. Mas acertem mais vezes porquê? Porque existe alguma coisa que define um certo ou errado. Existe os teus objetivos. Os teus objetivos de vida permitem que a decisão seja mais certa ou pelo menos vá mais rápido de acordo com aquilo que tu queres. Naquele dia, naquela semana, daqui a um ano, E muitas vezes tu estás a tomar decisões que não estão a levar para ali. Mas porquê é que não estão a levar para ali? Porque só estás-te a basear numa... catadupa, não é a melhor expressão, é para num churrilho de informação que não serve para nada. A maior parte das pessoas hoje em dia já nem classifica a informação. A informação neste momento já não serve para informar, serve para entreter. Já estamos num nível em que a informação já nem está perto do conhecimento, pelo contrário, já desceu ao nível do entretenimento e do passatempo. E depois realmente é difícil tomar uma decisão. Desde onde é que eu vou jantar, onde é que eu quero comprar uma casa, qual é o sítio que eu quero viver, a quantos quilómetros é que eu quero viver do meu emprego, sei lá, que carro é que eu compro, que tipo de evento, o que é que eu gosto de fazer, gosto de jantar em casa, gosto de jantar fora, gosto de que tipo de música é que eu gosto, tudo. E de repente tu perdes-te no meio eu diria, de um deserto de informação. Isso é uma das análises que faço, pelo menos uma constatação que eu tenho para mim, de que as pessoas andam a confundir uma coisa e outra. Já não digo, em termos epistemológicos, diria assim, que nós começamos na informação, passamos para o conhecimento e depois talvez a sabedoria e talvez o talento, outra coisa qualquer. É como se fosse uma pequena pirâmide epistemológica. Para a malta, eu diria que anda toda aqui na base epistemológica. E eu de vez em quando contactava na minha vida, apesar de andar numa vida em que gente que presunçosamente sapiente, os advogados são todos presunçosamente sapientes. Não são só os advogados ou as pessoas que me rodeavam, mas aquilo não era uma sapiência técnica, talvez, mas uma sapiência de vida, não eram mais felizes que os outros, muitas vezes pelo contrário. Não tinham mais tempo que os outros e as decisões que eu vi estarem a tomar com mais dinheiro que os outros eram tão erradas quanto as dos outros e vos levava para um sítio que diferenciava muito pouco de uma pessoa que tinha 10% do rendimento que tinham eles. Ou seja, não fazia diferença nenhuma. Mas também não tinham objetivos de vida. Eles têm.
Eles têm. Claro, querem trocar de carro 2 em 2 anos, ou assim, uma coisa desse género. Isso é um objetivo. Querem uma casa maior. Isso é um objetivo. A questão é saber se o objetivo é deles. Ou se não lhes foi vendido, ou comprado, ou induzido, ou outra coisa qualquer. Será que precisam mesmo? Será que os americanos precisam de 3 arrecadações para porem tudo aquilo que consomem? Não sei se precisam. Bem, se calhar em Portugal, em alguns setores, está-se a acontecer isso, mais ou menos. Não sei. Eu questionei. Eu não precisava. Eu não queria. É só isso. Mas questionei qual era a base com que essas decisões estavam a ser tomadas e com que era a base com que esse modelo de vida estava a ser condicionado. Eu cheguei à conclusão que muitas vezes alguém lhes tinha vendido a ideia. Tipo o patrão, que precisa que eles continuem, de certa forma, dependentes de alguma coisa. Por exemplo, eu já fui patrão e às vezes nós sentimos algum conforto de saber que o nosso empregado está relativamente dependente de alguma coisa. Interessante. Assustador. Bom, não vou dizer mais sobre isso. Parece que eu estou aqui. Eu não quero dar. Olha, a ideia não era secar a cabeça a ninguém. Não. Eu pensava que isso era só uma entrevista para falar de coisas Pensavas que era fácil. Não. Eu não sei para que é que fui para esta conversa. Então, Sorry. Olha, este é um tema que, na verdade, eu quero muito que tu venhas à academia, à Comunica-te, para falar sobre ele, mas eu não resisti a fazer esta pergunta aqui, porque tu deixas... Na verdade, tu sempre tiveste um espírito empreendedor, não é? Porque o escritório tu tinhas também... Era no escritório teu, enfim. Mas tornaste-te empresário. Eu queria te perguntar uma coisa. Uma coisa é ser empreendedor, outra empresário. Fala-nos de ambas. Pontos cegos, coisas que é necessário, nomeadamente... Eu pergunto-te isto porquê? Porque talvez algumas das pessoas que nos vão ouvir, ver, possam estar naquela fase de ok, eu... vou deixar de tolerar isto, vou fazer uma transição, vou ganhar coragem, eu já tenho esta percepção de que quero tornar a minha vida mais simples, quero tornar as minhas coisas mais fáceis, estou-me a estruturar para isto, estou até a planear-me para isto, objetivos que não são meus, eu preciso e quero mudar isto e quero criar um próprio negócio. Bora lá. Então, só isso dava. Eu sei que dava, horas mas e horas. Eu não resisti em fazer essa pergunta. Então, vamos o que é uma coisa e outra? Começar... Pontos cegos, falamos disso. Sem complicar. Sem complicar, Simples. mas voltando às bases. A pessoa que escreveu o livro, o manual, que explica melhor o que é sair do trabalho para entrar no capital ou na zona de risco, foi o Marx. Então, isso já está escrito. Tem mais... Não sei se tem 150, tem mais de 100 anos, tem 100 e tal. E onde está explicado que há 2 formas de ganhar dinheiro. Pelo trabalho ou pelo capital. O que é que aconteceu? Há uns anos atrás, não foram muitos, há 10 ou 12 anos atrás, o mundo gera mais dinheiro no capital do que no trabalho. Porquê é que isto é importante analisar este facto? Bom, é porquê? Porque o mundo, o planeta, está a conduzir-se nesse elemento, no elemento que o capital é mais importante, decide mais do que aquilo que é o trabalho. O trabalhador, eu já não vou dizer como o Yuval Harari, que é um autor que eu gosto, que o trabalhador em breve trecho, em algum tempo, vai ficar irrelevante. Não digo que ele fique irrelevante, mas que perde a sua capacidade até de reivindicar. Os sindicatos vão perder a capacidade de reivindicar, porque o capital gera mais dinheiro. Isto é interessante do ponto de vista ideológico. Mas também é interessante do ponto de vista sociológico. É perceber que, mais tarde ou mais cedo, apesar das pessoas em Portugal gostarem muito do seu emprego, da segurança social, do seu conforto, da sua previsibilidade, o mundo não é para aí que vai. O mundo vai para um mundo em que nós temos que aprender, ou pelo menos a assumir algum tipo de capacidades que de vez em quando podemos estar no mundo do risco. E o risco parece um grande palavrão, o risco parece, vou perder tudo, que risco. Não. O capital é risco. É risco porquê? Porque tem uma assunção que nós criamos o nosso negócio ou a nossa atividade e no fim do mês não é certo que vamos ganhar os 1.200 euros normais ou os 1.400 euros. Podemos ganhar mais ou menos. Então, há todo todo um conjunto de conhecimentos que nós precisamos de procurar. Estão na internet. Fáceis, simples, de
da assunção de risco, que tem a ver com conhecimentos poucos financeiros, contabilísticos, económicos, jurídicos, outra coisa, para nós percebermos como é que conseguimos antecipar o risco, perceber o risco e, quando pudermos, nas decisões que tomamos, reduzir o risco em cada decisão. Um dos princípios de gestão é: se eu reduzir o risco nesta decisão, tenho mais risco para aportar na outra. Estes pequenos princípios, não é preciso tirar um curso de gestão e de economia, é só nós percebermos que esse trabalho de informação à volta de cada decisão que nós tomamos quando queríamos, sei lá, montar uma loja de bicicletas ou uma pastelaria, ou sei lá, ou ser só o professor de yoga ou outra coisa qualquer, se nós tivermos essa consciência, cá fora, sobretudo em Portugal, já agora aqui vai a boa notícia, sobretudo em Portugal, porque existem tão poucas pessoas aversas ao risco e que estão com tão pouco conhecimento. Normalmente as pessoas, aliás, que estão cá fora no risco são pessoas que não conseguiram entrar lá dentro. Por isso são pessoas que têm muito pouco conhecimento, mas mesmo assim sobrevivem. Existem muitas pessoas lá dentro do emprego, que estão tão insatisfeitas e têm tantos conhecimentos que se estivessem cá para fora tinham vidas fabulosas. No sentido em que tinham vidas mais fáceis. O que eu digo é, não há que ter medo, é só assumir que isso não é só uma questão de vocês quererem mudar de vida, é uma questão de tempo. Porque esse tipo de emprego da Caixa de Depósitos ou da Câmara Municipal não vai durar muito tempo. Tens dias contados. Bom, uma mensagem, estamos mesmo a terminar. Deixa-nos aqui uma mensagem para quem nos vai ver, ouvir e que neste momento possa estar mesmo com medo de dar o, entre aspas, passo de fé. Deixa-nos a tua mensagem. Não, eu não estou cá para convencer ninguém a mudar de vida. Deixa só a tua mensagem. Eu mudei de vida de quis, então vai um testemunho, não uma mensagem. Isso. Primeiro, estou muito mais feliz agora. O que é que eu fiz? Eu reduzi as minhas necessidades até financeiras e isso permitiu-me eu gerir muito melhor o risco de todas as coisas onde me meto. Tenho uma vida muito melhor, trabalho menos, ganho menos, gasto menos e sou incomparavelmente mais feliz, mais reconhecido a mim próprio. Comecei a fazer 10 ou 15, não vou dizer duas, foram 10 ou 15 atividades que sempre quis fazer. Estou muito contente, há umas que correm todas mal, algumas correm bem. Mas eu e a minha família, os meus filhos e a minha mulher, temos uma vida muito mais plena. Eu vivi em Lisboa, no Campo Grande, tenho lá uma casa. Há 5 anos que não vou lá e há pouco tempo a minha mulher disse: temos que ir a Lisboa, e eu estou vivo a 35 km de Lisboa e eu já nem sequer tenho paciência para chegar ao Campo Grande. E vivi lá durante 27 anos. Por isso, o que é que eu posso dizer? Isso é o meu testemunho. Não quero que ninguém mude de vida, mas olha, mas se quiserem que eu almoçar, que eu conto esta história, a história é o meu testemunho. O que é para ti o trabalho da tua vida? O trabalho da minha vida? O que é para ti o trabalho da tua vida? Posso dizer que hoje em dia faço coisas que me preenchem e onde eu me reconheço. As coisas que pinto, as coisas que eu faço. O prazer, mas há uma expressão que não gosto muito, mas se calhar, até o gozo que eu tenho de as pessoas apreciarem as coisas que eu faço, é uma coisa que eu nunca senti. Não existe nada de absoluto, porque eu provavelmente amanhã vou criar outra coisa qualquer que se calhar não tem nada a ver com isto e vou sentir o mesmo, mas esse acompanhamento diário e essa pequena felicidade, esse pequeno reconhecimento diário, ou pelo menos de vez em quando, é o suficiente para tu teres uma vida muito mais plena. Essa plenitude, esse sentido com que tu acordas e sentes um prazer imenso daquilo que vais fazer no dia a seguir e que vais criar. Outra coisa que também me dá prazer é que as coisas que eu faço ficam. As obras que eu faço, tudo isto que eu faço, sei lá, as pessoas que já se namoraram no meu espaço ou que até já se casaram no meu espaço, isso fica. Isso é uma coisa positiva e eu gosto desse mundo onde as pessoas estão a sorrir. Porque eu tive muitos anos num mundo em que as pessoas não sorriam. Então agora ando todo contente que as pessoas aqui andam a sorrir. Estão felizes, estão contentes. Isso é bom. O trabalho da minha vida, para além dos meus filhos, é pouco mais. Assim, há coisas que eu não vou abdicar. Nem dos meus filhos, nem do surf, nem dos meus amigos, nem dos jantares que faço. Talvez isso seja mais do que deixar um legado, viver esse legado. Sim. Amadeu, muito obrigada. Obrigado. Por esta conversa tão boa. Vamos repetir, vamos com certeza.
Obrigada a todos vocês, espero que vos tenha feito sentido e ativem o canal do YouTube. O podcast vai ficar disponível não só no YouTube, Spotify, Apple Podcasts e ficamos por aqui, contanto para refletir, contanto para gerar consciência daquilo que talvez nos possa estar a pedir para nos movermos e vamos lá, à vida lá fora e pode ser mais simples e com decisões mais fáceis. Obrigada. Obrigado.